irmã, terça-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia de São José Operário, memória de São José Operário. Vamos refletir então o evangelho dessa memória de São José, que se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58, e diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é dia do trabalhador. E a igreja então nos propõe nesse dia, onde se celebra o trabalhador, a memória e um olhar para São José enquanto um homem que trabalhava. Pai de família, trabalhador. Por isso hoje é dia de São José Operário em tantas cidades e paróquias, do mundo inteiro. São José é uma figura que, podemos dizer assim, está sendo redescoberta de um modo mais profundo, amoroso e bonito pela Igreja nos últimos tempos, sobretudo a partir do magistério dos últimos papas, que vem fazendo emergir, trazer para cima São José como um homem tão importante na história da salvação. É verdade que a Bíblia não fala tanto dele, não coloca palavra nenhuma na boca de José, mas São José é fundamental no mistério da salvação, no plano de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para São José e ver nele de verdade o pai de Jesus. É José quem dá a descendência de Davi a Jesus. E em segundo lugar, esse José que é esposo de Maria. Esse homem que cuidou de Nossa Senhora, da Sagrada Família. Esse homem que assumiu o casamento, que venceu o medo de casar. Olha aí, quem sabe para muito homem, que não casa nunca, que junta, mas não casa, São José possa ser intercessor e modelo. São José teve medo do casamento com Maria, teve medo da paternidade, mas auxiliado pela graça, porque era homem de oração, São José se torna pai, esposo, se torna marido e chefe da Sagrada Família. E ao longo dos séculos, São José sempre foi lembrado, venerado e amado por tantos santos da nossa igreja. Mas de modo especial, o Papa Pio XII declarou então São José como padroeiro dos trabalhadores. Porque em São José nós podemos olhar e entender o valor da vida cotidiana. Depois também o Papa João XXIII vai declarar São José como patrono da igreja no mundo inteiro e vai colocar o seu nome na oração eucarística primeiro. E agora, por último, o Papa Francisco colocou no missal romano o nome de São José em todas as orações eucarísticas. Então, em toda missa é dito o nome de São José. E com certeza ele merece esse louvor, esse reconhecimento, por ser tão fundamental na nossa salvação. Aquele que superou seus medos para ser pai, para ser esposo, e é hoje então olhado como São José Operário, o trabalhador. E aí nós ouvimos então o evangelho de hoje, quando as pessoas ficam admiradas de onde é que vem a sabedoria de Jesus, e aí então, e os milagres, E aí colocam a pergunta: não é ele o filho do carpinteiro? Sim, é ele o filho do carpinteiro. E se é verdade aquilo que o povo diz, que a fruta nunca cai longe do pé, então nós podemos dizer que a sabedoria de Jesus e também a fé de Jesus naquilo que de humano era necessário ter em Jesus, tudo isso é filho, é fruto de José. José foi pai mesmo de Jesus, no sentido, São José não foi só o homem que trazia comida para dentro de casa. São José exerceu paternidade sobre o homem Jesus, sobre o lado humano de Jesus, na educação, no temperamento, em tudo. Então essa pergunta: mas não é ele o filho do carpinteiro? Sim, é ele o filho do carpinteiro. E esse evangelho, meus irmãos, é interessante porque daí o povo fica escandalizado. Diz o evangelho que eles não aceitam Jesus, da onde vem a frase tão célebre, Um profeta só não é estimado na sua própria pátria, na sua família. Aí o evangelho termina triste ao dizer: e Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Não tinham fé no quê, então?
não tinham fé em Jesus e não tinham fé no pai de Jesus, no carpinteiro. Talvez eles olhavam para São José e não colocavam fé que José fosse capaz de produzir um filho tão sábio. Será que não era essa a falta de fé do povo? E então hoje, ao celebrarmos São José Operário, peçamos ao Senhor, através de São José, meus irmãos, o dom da fé. Fé em Jesus, mas fé também de que Deus visita o nosso cotidiano, seja o trabalho, o estudo, o batidão da vida aí de segunda, terça, quarta-feira da nossa vida. Quem sabe não está faltando essa fé de reconhecer Jesus no nosso dia a dia e fé para percebermos Deus nos evangelizando, nos curando, nos convidando a sermos melhores no cotidiano da nossa vida, na carpintaria da nossa vida. Não é Ele o filho do carpinteiro? Sim, é Ele o filho do carpinteiro. E naquela carpintaria onde o menino Jesus, o adolescente e o jovem Jesus conviveu com esse carpinteiro, de algum modo, não é exagero dizer que São José, ao mesmo tempo que fabricava e talhava tantas coisas a partir da madeira, não é? O seu artesanato, não é exagero dizer que São José foi o formão com o qual Deus Pai foi talhando o menino Jesus, o adolescente Jesus, o homem Jesus, na sua masculinidade, na sua personalidade humana e no seu ser homem. Então hoje peçamos a São José que a sua intercessão e presença na nossa vida vá nos talhando, nos formando, assim como foi com Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.